Eu morei 10 anos em Londrina, no norte do Paraná, num bairro da periferia chamado Jardim Leonor, e estudava numa escola pública. E nessa época não era normal a gente ter sonhos, além de chegar até o final do ensino médio. Então a falta de credibilidade das pessoas em mim já começava por aí. Quando eu tinha 16 anos, eu decidi mudar de período na escola. Então eu decidi mudar do horário da manhã pro horário da noite, porque daí eu ia poder trabalhar e pagar o cursinho. Isso já era uma audácia muito grande, querer entrar na Universidade Estadual de Londrina. Mas a minha mãe não deixou que eu seguisse esses planos, porque ela achava que era pesado demais conciliar trabalho com escola. Então ela achava que ia sobrar pouco tempo pra mim pra fazer coisas de adolescente. Então por isso eu comecei a estudar em casa mesmo por conta, só usando os materiais da escola. E naquela época pra mim internet era um luxo, nem computador eu tinha. Não tinha nem uma vaga ideia de quando eu ia ter um computador. E a minha mãe trabalhava como costureira na época. Porém, essa história que eu tô contando não é minha. A história é minha, Brasil! Tudo isso para explicar que era impossível pagar cursinho. Era impossível pagar a escola particular. E o que eu tinha era um punhado de livros e o sonho de ingressar no curso de Relações Públicas da UEL. E essa situação, ela era risível onde eu vivia. O ensino superior, ele não era um direito de todos. E a gente que estava às margens da cidade acabava servindo quem estava no topo. Então era muita audácia da minha parte. Em fevereiro de 2005, eu fui a uma festa promovida pela rádio local, que ia divulgar o resultado do vestibular. E quando eles distribuíram pra gente o jornal com o resultado do vestibular, patrocinado pelo maior colégio particular da cidade. Risos. E o meu nome tava lá. Estaria tudo ok se não fosse por um porém. Eu era cotista. Isso era como se eu carregasse uma placa de neon piscante dizendo que eu não pertencia àquele lugar. Desde o começo eu vi uma galera lá se manifestando do porquê eu não merecia estar ali. Elas estudaram muito, pagaram 2, 3, 4 anos de cursinho justamente para estarem lá. Ou um possível mau desempenho meu atrasaria a turma toda. E é racismo inverso contra brancos. Ou então que cria vagabundos. Para começar, eu não acredito no sistema de vestibular como ele é. Como seleção de pessoas inteligentes e aptas a esse grande portal de suposição de superioridade intelectual chamado universidade. Pra mim, o ensino tinha que ser universal, né? E pro vestibular a gente se mata pra compreender ou decorar coisas que às vezes a gente faz questão de esquecer o mais rápido possível. Os meus conhecimentos em química, por exemplo, evaporaram. Porque o vestibular, ele é um funil desgraçado e é cruel. As escolas moldam as crianças para passarem em provas difíceis, abordando questões pouco compreensíveis e ignorando toda a realidade social. Só para estampar a cara do aluno vencedor e fazer dele uma mídia espontânea, que vai trazer mais alunos para a escola e assim mais dinheiro. Conhecimento pode ser adquirido, mas não devia ser tão difícil. Desde mensalidades até preços de livros, é tudo um grande obstáculo. Quem trabalha com educação sabe disso melhor do que eu. Educação é pra quem pode comprar. Sobre o racismo inverso, a gente finge que não ouviu pro bem da nossa saúde mental. E se insistirem, uma aula explicando o massacre das populações negras devia ser o suficiente. E se não for suficiente, é porque o ouvinte é mau caráter mesmo, né? Também me surgiu a dúvida. A pessoa estuda 4 anos em escola particular e culpa uma cotista de ter roubado a vaga? Não soa razoável, né? Mas o dinheiro ainda importava. Aí vem a nova parte da minha novela, sobre a vagabundagem da cotista. Provavelmente a acusação mais esdrúxula desse mar de chorume racista, né? O curso de Relações Públicas não é dos mais caros. Os livros saem por volta de R$40, com exceção dos livros de economia e marketing, que às vezes passam de R$100. Mas todo aquele volume de Xerox começou a falir a conta bancária que eu já não tinha. E em certos dias eu tinha que escolher entre pegar R$3 e pagar a passagem do busão, ou usar o mesmo dinheiro e comprar alguma coisa para comer em casa. Mas dentro do ambiente acadêmico, o meu desempenho era igual de qualquer aluno. Eu não sentia que eu era menos capaz do que os meus colegas que vieram de escola particular. Então eu entrei num projeto chamado Afroatitude, que juntava alunos cotistas de 10 universidades públicas do país. O programa Afroatitude propiciava aos alunos negros bolsas para desenvolverem projetos com os temas cultura e população negra, discriminação racial, vulnerabilidade social, prevenção das DSTs e de AIDS e de direitos humanos. E na UEL, com a Gabi, o relatório final aconteceu com a entrega de um artigo científico. E esses trabalhos finais foram surpreendentes, considerando que eram alunos de primeiro ano, que descobriram um mundo novo em relação ao seu cotidiano, seja com a vivência em sala de aula ou com a participação em projetos. Com esse projeto, eu entrei em contato com a cultura negra, o que me era inédito. Usei o dinheiro da bolsa para comprar o meu primeiro computador. E aí, Windows 98.
externa, mas me ajudou muito quem fez. E isso daí é a vulnerabilidade da população negra, e isso serviu de estopim para tudo que eu sou hoje. Eu não sei se eu consigo ser objetiva nesse ponto e explicar direito a importância desse projeto na minha vida. Eu ganhei muito com aquilo intelectualmente, sabe? Muita riqueza de informação. E em paralelo a isso, eu queria entender por que alguns colegas insistiam que eu e os meus amigos cotistas éramos inúteis e tão dispensáveis assim. Por que a gente não devia estar ali? Na época era algo que eu não conseguia entender e nem explicar. E me restava ficar calada em situações constrangedoras, sabe? Tipo quando as pessoas riram alto vendo aquele filme Quanto Vale o Ouro por Quilo, chamando aqueles objetos de tortura de escravo de enfeite pra cara. Fiquei puta com essa cena, inclusive. Eu lembro desse dia. Felizmente, 4 anos foram suficientes para provocar uma mudança em mim, que me deixou cada dia menos tolerante a provocações racistas. Mas o que é importante dizer é que cotas funcionam sim, e incomodam também. Incomodam porque provam que vestibular não serve para nada, e porque mesclam ambientes que até então eram homogêneos. Brancos. As cotas provam que elite intelectual é um termo inventado para deprimir e para assustar quem não tem grana para gastar com um cursinho caro, ou para manter essas pessoas longe da preocupação da escola pública. Porque afinal, para que se preocupar com a escola da filha da empregada se a tua filha pode estudar num palácio no centro? Como costureira, empregada e babá, a minha mãe passou a vida construindo sonhos comigo. O sistema de cotas me ajudou a realizar um deles, mas essa é a visão individualista, e vocês têm que entender o impacto global nisso. Sendo cotista, eu ingressei num curso ótimo de uma ótima universidade. Recebi um tsunami de cultura negra que me empoderou de uma forma que eu nem achei que fosse possível. E já formada, eu passei a me preocupar em ser uma multiplicadora, levando pra frente o que eu aprendi com a atitude. E eu faço questão de empoderar cada jovem negro que passa pela minha vida. Com o sistema de cotas, eu enfrentei uma sociedade mimada, acostumada a ser bem dividida entre os que nasceram para servir e os que nasceram para serem servidos. E eu trabalho até hoje contra a segregação racial. E vou continuar trabalhando contra a segregação racial enquanto a minha mente e meu corpo permitirem. O sistema de cotas raciais é bem simples de entender, na verdade. Ele é feito para a inserção de pessoas negras na universidade. Ele não substitui a necessidade de a gente repensar o sistema de educação de base, mas impede que a disparidade racial do país aumente. O sistema de cotas não é outra coisa senão um sistema inclusivo. E também é muito superficial chamar de esmola governamental, porque uma das obrigações do governo é justamente zelar pela garantia de direitos do cidadão. E os cotistas estão só fazendo valer um direito, que é o direito de estudar. Errado é achar que, porque essas pessoas não tiveram R$1.500 por mês durante 15 anos, não merecem entrar pelos portões da frente do ensino superior. O sistema de cotas incomoda porque mostra que dinheiro pode comprar as coisas, pode até comprar gente, mas não pode comprar a humanidade. E por falar em conhecimento, uma porrada de artigos já explicou a eficiência dessa solução, então não é difícil entender. Tem também quem menospreze toda a experiência dos cotistas, afirmando que a única solução correta ia ser a reforma total do ensino de base, só isso. Talvez eu preste atenção nisso no dia que todos os pais puderem educar seus filhos com as mesmas condições econômicas. E isso inclui os empregados de quem desqualifica os cotistas. Curte o vídeo. Desfruta da página. Estou louco. Bem que esse projeto Podia voltar, né? Podia voltar, podia aumentar. É isso aí, Ministério da Educação. Por que não tem mais esse projeto? Na Secretaria de Direitos Humanos. Mas você que é universitário, vai atrás dos projetos da universidade, vai conhecer, procura os seus professores, questiona, e é isso, não se contenta com o básico. É isso aí. E você que é contra cotas, é pra pensar um pouco, dar uma pesquisada antes. Porque também tem essa, né? Muita gente que é contra cotas, ela é contra porque ela tem na cabeça de que há um privilégio e ela não para pra pensar, nem vai pesquisar também nada. Na verdade, a maioria não sabe do que se trata. Não sabe por que esse projeto nasceu, de onde ele veio e qual que é o real benefício dele. Mas quando você para pra analisar a situação da sociedade 10 anos depois do primeiro ano de cotas, você consegue ver o real impacto dela. E é coisa pra caramba. E se inscreve no canal. E deixa um recado, mas olha, sejam gentis. Então joga lá, entra no blog da Gabi, ou se você já conhece ou não conhece a página do TV Relaxa no Facebook, a Gabi faz parte do TV Relaxa. Sou uma das relaxadas do TV Relaxa. Então vem com a gente. Curte a página também. E é isso aí, os links todos na descrição do vídeo. Tchau!